pelo carinho da audiência. Olha, no programa de hoje nós vamos conversar com Aldaci Regina, ela é coordenadora estadual de políticas para as mulheres. Hoje, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Nós vamos procurar saber da Aldaci quais são as políticas voltadas para a mulher piauiense. Muito boa tarde para você, Aldaci Regina. Boa tarde. Obrigado pela participação aqui no programa Palavra Aberta. É um dia para se comemorar, Regina? É um dia mais para se refletir? Ou é um dia realmente de... Qual a avaliação que você faz, então, dessa data tão importante, por favor? É uma data, um momento que você tem que comemorar também. Pois não. Apesar da gente ver aí aumentando a violência contra a mulher, mas não podemos deixar de levar em consideração o legado que a gente tem histórico de várias mulheres que lutaram para que nós pudéssemos ter direito ao trabalho, à escola, né, estudar, direito ao voto. Então, a gente tem que comemorar sim, porque nós saímos de um cenário onde a gente não tinha direito a nada, né? Direitos sociais, direitos civis, direitos políticos, e a gente saiu desse cenário de um século para o outro, e a gente teve essas conquistas. Logicamente que a gente sabe que à medida que se vai conquistando mais, a mulher vai ganhando autonomia e se incomoda ao machismo. E isso, logicamente, aumenta o número de violência. Mas nós temos que comemorar sim, porque apesar dessa situação de que a mulher vive hoje, porque tudo é uma questão muito cultural que é passado para as pessoas, uma ideologia machista, né, de uma sociedade androcêntrica, que coloca tudo como um homem o centro. E nós estamos discutindo isso, então as mulheres têm sim que dizer que essa luta, porque a gente não pode deixar de reconhecer, a luta que várias mulheres tiveram, que é a luta atual das mulheres, ela é um grande avanço. Precisamos melhorar muito, a mulher ainda vive em pé de desigualdade em relação ao homem. Mas a gente precisa acreditar que a gente vai mudar, melhorar esse quadro. Inclusive a data é representativa no sentido de que a própria mulher deu a própria vida, né? Um conjunto de operária foi queimado nos Estados Unidos e por conta disso surgiu essa data. E muitas mulheres hoje ainda dão a própria vida. Ainda dão a própria vida. Né? É pleno impressionante. século XXI. Elas lutam em prol dos seus filhos, seja da comunidade, elas vão para a luta, saem à rua, falam, discutem, falam coisas que a sociedade não quer ouvir. Então as mulheres ela têm avançado muito, né? Todo esse histórico que a gente tem hoje, de desenvolvimento também do próprio país, do próprio Estado, está vinculado à mulher. Esse avanço que a mulher tem, essa inserção que a mulher teve na própria sociedade. O fato de ir para a universidade, de estar lá, de adquirir conhecimento, o fato de votar, tudo isso são avanços que teve uma mudança muito forte na sociedade. É lógico que é difícil quebrar com algumas ideologias que são bastante enraizadas na cabeça das pessoas. A ideologia do sexismo, do racismo, do preconceito mesmo, diverso, é muito difícil de ser quebrado. Mas a gente acredita que a gente precisa avançar, levando em consideração ao que as mulheres lutaram também. Aldaci, daqui a pouco nós vamos voltar, nós vamos nos ater às políticas voltadas para as mulheres aqui no estado do Piauí. Agora, qual a avaliação que você faz, por exemplo, do papel da mulher no contexto mundial? Como é que está o Brasil em relação ao restante do mundo? A gente tem que considerar da importância que é se ter, né, uma gestora maior da Federação Brasileira, que hoje administra o país. Não daria para se imaginar isso há muito tempo, que alguém pudesse chegar a isso. Então, isso também é um reflexo positivo de que as mulheres avançaram. A gente, mesmo quando a gente contabiliza e vê que tem poucas mulheres ou no Senado ou como na governança, né, de um Estado, mas a gente contabiliza que isso foram passos lentos, mas que foram também uma conquista. Então, assim, as mulheres hoje, ela conseguem ascender, eu acho que também teve um papel importante no país, essa mudança de concepção, que foram a criação de vários ministérios pautados dentro de uma questão, por exemplo, a questão racial, a questão da mulher, a questão dos direitos humanos. Isso também é uma mudança de visão do país. Então, se existe a questão das mulheres, política para as mulheres, por que ela teria que estar dentro de um outro ministério que não fosse o da mulher, ou uma secretaria, ou esse órgão que vai tratar da mulher? Aqui no estado do Piauí também
é uma função nossa, a gente tem fomentado a criação que os municípios criem alguns organismos de política para as mulheres. Porque a gestão que pauta a política para as mulheres, ela precisa ser coordenada por uma mulher. Então, isso é um pouco do que a gente coloca para a própria sociedade, de que a mulher precisa exercer esse status que é dela, que é da governança, que é da direção de partido, de associação de moradores, que é direção de universidade. A gente precisa mudar essa concepção que as pessoas têm de que o homem é que assume tudo, né? A mulher precisa também dar esse espaço. Certo. E você vislumbra, assim, um espaço no tempo dessa emancipação, então, efetiva e total da mulher em todos os segmentos? A gente, o início do século, né? Ele até também agora, década de 80, onde as mulheres também fizeram uma revolução nesse país, reivindicando que nós, mulheres, tivéssemos maior participação. Então, assim, às vezes a gente considera que o passo foi dado por uma governança, mas não foi. É a exigência da luta do movimento de mulheres que traz, né, a política para ser exercida. Então, o que se tem de política construída, se se criou um ministério ou se criou algum órgão, foi porque a militância exigiu isso. Então, a militância foi para a rua nesse sentido, de que a gente pudesse também apontar para a própria sociedade que não dá mais para conceber a mulher como a mulher sendo inferior ao homem, porque a gente está na universidade, a gente tem conhecimento, a gente faz mestrado, doutorado, a gente pesquisa. Então, a gente não pode ficar num século atrasado. E no mundo não existe mais essa coisa de pensar de que as mulheres estão atrasadas. A gente sabe que existem as ideologias, né, de cada país. Tem países que ideologicamente ainda consideram que a mulher foi feita só para reprodução, né? Mas o nosso país não pensa dessa forma. Difícil é a aceitação da sociedade. A ascensão das mulheres ainda não é muito aceita pela sociedade. As pessoas falam, mas as mulheres querem tudo. A gente quer tudo, como os homens também querem tudo. A gente quer tudo que é direito nosso, que é direito social. Agora, você acha que esses movimentos que defendem esses direitos da mulher, eles estão contemplados também no segmento masculino ou há, de certa forma, uma luta bem direcionada, realmente, uma batalha única e exclusivamente do segmento feminino? Não há como conseguir ou ter conquista o movimento de mulheres sozinho. Pois não. Ou os homens estão do lado das mulheres, ou a gente não consegue. Então, tem que ter o convencimento também dos homens, para que os homens entendam que essa luta das mulheres não é só dela. Quando melhora, tem uma frase que diz, quando melhora a vida da mulher, melhora a sociedade. Quando melhora a vida da mulher, melhora a vida dos homens também. Porque somos nós, mulheres, que educamos boa parte dos nossos filhos, às vezes de forma sozinha, né? Às vezes sozinha, o companheiro não está presente, então se muda a vida dessa mulher. Uma mulher com autonomia, uma mulher que tem emprego, que trabalha, que tem sua casa, que tem e garante a sua autonomia, ela consegue educar de forma melhor seus filhos, ela consegue também ter esse laço de parentesco, que a gente faz muito isso, né? Ajuda sobrinho, irmão, ajuda todo mundo, então a gente consegue avançar muito mais. Então precisa, é lógico, os homens precisam ter consciência de que nós só iremos avançar se nós estivermos junto com eles. Mas existe, de certa forma, essa consciência? Você observa que ela é um tabu que vem sendo quebrado ou não é? O homem está pronto para participar desse contexto todo? Alguns têm. A gente não pode levar em consideração de que tem alguns homens que são companheiros de luta das mulheres, né, que estão lá juntamente com as mulheres para que a gente possa conseguir. Logicamente que a gente não pode dizer que existem muitos homens, são vários homens, mas que a gente conseguiu também avançar porque existem muitos homens que estudam a questão de gênero, né, e que apontam também soluções para a gente, que estão junto com as mulheres. Mas é preciso também, quando a gente fala na questão da educação, das pessoas que voltam para a escola, né, é preciso que o povo brasileiro, o povo piauiense, seja educado para já entender, né, de criança, que existe uma igualdade entre homens e mulheres. E essa educação não é só na escola, é na família, é na mídia, é na própria sociedade em si, é na igreja. Aonde você estiver, você precisa entender isso, de que não há diferença entre homens e mulheres na sociedade, na relação de direitos. Na relação de direitos, nós somos iguais, homens e mulheres. Mas a mulher já tem consciência desse empoderamento, então, desse
papel de protagonismo que ela tem nos mais diferentes segmentos? É esse uma das funções também das políticas, né? Que a gente possa trabalhar isso, essas questões, né, que a gente chama de, vamos dizer, de formação e também de formação das mulheres, para que as mulheres possam entender que elas têm que ser empoderadas, elas precisam também ser protagonistas da sua própria história. Por exemplo, a gente está acontecendo hoje a nossa primeira mesa de diálogo, onde fala também sobre as diversas violências. Hoje à tarde. A violência obstétrica, a violência que acontece em relação a como ela é vista na própria mídia, né? A gente traz amanhã uma pessoa que é conhecida em todo o Brasil, que é a Lola Aronovich, que ela vai discutir um pouco de como as mulheres entram em contato com ela através do seu site, através do seu blog. Então, as pessoas colocam muito, as mulheres colocam muito essa questão da violência para ela e ela também tenta ajudar essas mulheres através da mídia. Porém, o que ela também sempre coloca é que essas mulheres, elas precisam de mais informação. Às vezes a informação não chega até a mulher e aí ela também não consegue fazer um BO, ela não consegue, de certa forma, atingir aquilo que ela quer, porque ela desconhece, ela não tem essa informação. E hoje a gente sabe que a mídia, ela é rápida, a mídia é rápida, basta você acessar que você consegue fazer uma denúncia. Denunciar já é difícil. E se você dificultar essa informação, é mais difícil ainda uma mulher chegar a realizar uma denúncia. Agora, essas dificuldades são dificuldades pontuais. Nós moramos num país de dimensão continental, é um país de mais de 5 mil municípios e de regiões diferenciadas. Cada região tem a sua característica própria. No tocante até mesmo o papel da mulher, existe também essa diferença? Assim, quando você fala também que essas questões pontuais, né, em relação a essa própria informação, queria também ressaltar o papel hoje que a juventude faz. Hoje a juventude, as mulheres, né, jovens, elas vão para a mídia, né, elas fazem uma revolução enorme, então elas também têm contribuído muito para que essa informação chegue às outras mulheres. Mas apesar da disseminação da informação, seja televisiva ou através de rádio, mas ainda tem mulheres que não conseguem ter essa informação, porque o município, ele não faz isso, a cidade, ainda às vezes muito provinciana, ela não divulga. E ainda existe também muitos preconceitos e tabus. Né? Imaginar uma mulher chegar numa delegacia e denunciar que foi violentada, né? Que ela apanhou do marido, às vezes ela sente vergonha disso. Né? E ela, além dela sentir também a vergonha, aquilo que a gente fala, uma mulher que não tem autonomia e que também não tem autoestima, ela não vai fazer essa denúncia, porque ela tem a dependência econômica do marido e do companheiro. Quando ela tem essa dependência econômica, ela não faz isso. Tem também um outro detalhe que as mulheres sempre revelam, é que às vezes, uma questão cultural, né, educativa, que as mulheres que são violentadas ou que apanham dos seus maridos, a própria família não apoia. Ela já acha que a mulher foi que fez alguma coisa e ela mereceu apanhar. Então, isso é uma ideologia construída na cabeça também ainda de muitas mulheres. Né? Então, é um processo de construção, reconstrução, aí para a gente poder entender um pouquinho essa dinâmica de as mulheres precisam reverter esse quadro. Ok, então, Aldaci, nós vamos fazer um pequeno intervalo. A gente volta daqui a pouquinho ainda conversando com a Aldaci Regina, coordenadora estadual de políticas para as mulheres. Volto já. Então, a avaliação que você faz, qual é a avaliação que você faz, então, do ano passado em relação a essas políticas? Seguinte, quando nós assumimos a Coordenadoria da Mulher, a gente teve como propósito principal, e a gente ainda tem isso, é uma pauta que a gente bate, é exatamente ir para o enfrentamento da violência contra a mulher, tanto a violência doméstica como as diversas violências. Logicamente que quando a gente chega dentro de uma gestão, a gente precisa arrumar tudo que a gente pensa para poder a coisa dar certo. Então, assim, nós tivemos, nós já tínhamos algumas demandas já, mal assumindo, já tínhamos inúmeras demandas. Mas a gente concebe, assim,
que o nosso objetivo hoje, a gente tem uma pauta que ela precisa, que a gente tem tentado desde que a gente entrou, que é exatamente o funcionamento da rede de atendimento às mulheres. A gente tem que trabalhar com a prevenção, mas também tem que trabalhar com o que já existe. O que é que já existe? Existe uma rede de atendimento às mulheres, mas essa rede ela precisa ficar interligada. É preciso que a mulher saiba, ao fazer a denúncia na delegacia, qual é o próximo passo que ela vai dar. Então, a gente tem uma chance de fazer essa rede funcionar, que é através da construção aí da Casa da Mulher Brasileira, que durante todo esse ano a gente acredita que vai estar em construção para 2017 reinaugurar. Mas enquanto não acontece isso, a rede ela precisa de fato funcionar. A gente tem na nossa programação, porque a gente fez uma avaliação desse ano todo, o que é pauta principal, o que a gente está sentindo como nó, exatamente o funcionamento dessa rede. Então, a gente quer fazer, nesse mês de março ainda, mês de abril, fazer um diálogo com a rede toda, para que a gente possa ter esse entendimento. Chegou na delegacia da mulher, fez o BO, vai para onde? É preciso caminhar. É preciso ter alguém da coordenadoria para conduzir, se for preciso, essa pessoa vai estar lá, naquela delegacia que tem maior demanda. Então, a gente precisa fazer isso, porque quando chega no outro ponto da rede, que é na parte do Ministério Público, da Defensoria, funciona, mas ela não passou antes por alguns outros pontos, né, que é exatamente onde começa tudo. Então, a gente está querendo construir aí um fluxograma, trazer essa informação para as pessoas. Olha, começou na delegacia, tem 2 centros de referência em Teresina, tem um estadual e um municipal. Então, esse centro de referência precisa ser utilizado. Lá tem atendimento jurídico, tem psicólogo, tem tudo, mas às vezes a pessoa não conhece. Então, a própria delegacia precisa conhecer esse centro de referência. Então, se a gente consegue fazer funcionar essa rede, já é um ponto que a gente consegue avançar. A outra questão também, a gente agora vai lançar uma campanha nesse mês de março, que é Quem Ama Abraça, Fazendo Escola, que ela já foi lançada em todo o Brasil, vai culminar aqui no Piauí. Então, assim, essa campanha vai falar de quê? Vai falar de como os professores, as professoras, podem discutir a questão da igualdade entre homens e mulheres. Certo. Então, a gente vai receber uma pessoa do Rio de Janeiro aqui, que é a pessoa que idealizou todo esse programa, e vai ter esse trabalho inicial na escola. Inicial não, que já tem uma continuidade do trabalho através da SEDUC. Vai ser em parceria com a Secretaria de Educação. Porém, a gente vai fazer com que o próprio Centro de Referência do Estado, ele acompanhe essa campanha de Quem Ama Abraça Fazendo Escola. Porque também é papel do Centro de Referência estar preocupado com o que está acontecendo na escola em relação à própria violência em si. A gente tem esse ponto. Tem 2 coisas que a gente, infelizmente, não conseguiu avançar. Mas a gente tem um compromisso do governo do Estado, a gente tem dialogado muito com a Secretaria, que é, de fato, o funcionamento efetivo da Casa Abrigo de qualidade, para que ela possa receber essa mulher numa casa boa, né? Uma casa que a gente pode dizer, olha, ela está aqui, ela está guardada, né? Que, infelizmente, é uma outra prisão, é outro questionamento que a gente faz, mas, infelizmente, não tem saída. A mulher, ela está ameaçada, ela tem que ir para algum lugar, e o Estado precisa acolher. Então, a gente está estruturando essa casa para que a gente possa dizer assim, nós temos uma Casa Abrigo de qualidade. A que tem, ela está conseguindo ainda uma pequena demanda, mas a gente sabe que a demanda é tanta que essa casa não está conseguindo agregar todo mundo. E esse próprio Centro de Referência da Mulher, Francisca Trindade, que é o Centro de Referência estadual. Ele precisa sair de Teresina, porque ele é do Estado, e ele conseguir avançar no sentido que os municípios entendam a importância dessa rede. Apesar de não ter uma delegacia no próprio município, mas como é que se dá todo esse processo da violência em si? Porque nós temos agora a lei do feminicídio, então, que foi um avanço do Piauí enorme, né? Que criou um núcleo de feminicídio, onde tem uma delegada que trata só do feminicídio, que vai atrás de toda a investigação. Isso é importante. Mas, assim, até parece que quando a gente fala isso, só está falando da violência da mulher, da violência que acontece. E é preciso trabalhar a prevenção. Tem um trabalho interessante que a própria Secretaria já faz, que é a Lei Maria da Penha nas escolas. A gente também tem um trabalho avançado com o Ministério Público, que vai criar agora uma linha de dados, né? O doutor Francisco de Jesus já falou muito bem nisso, mas a gente quer exatamente... Esses dados vão servir para nós da coordenadoria da mulher, para que a gente possa ter esse dado de violência no estado do Piauí. Além disso, a gente tem se preocupado com a formação na zona rural, que é exatamente as unidades móveis que têm ido à zona rural fazer esse papel, porque as mulheres rurais reclamam muito de que essa informação não chega até a zona rural, ficam centralizadas na própria cidade.
E a gente também tem uma coisa interessante que aconteceu esse ano, que foi essa programação do mês de março toda, ela foi construída com o movimento social, né, e em parceria também com a Coordenadoria Municipal de Política para as Mulheres. Nós vamos ainda esse ano, nós tivemos um diálogo agora com o Banco Mundial e nós vamos lançar o nosso Plano Estadual de Política para as Mulheres. Esse plano vai ser precedido de diagnóstico, a gente vai contratar uma consultoria, né, para realizar esse diagnóstico, que também vai ser importante, que vai ser o ponto onde vai ser trabalhado as políticas para as mulheres. Alda, só voltando um pouquinho aqui na Casa da Mulher Brasileira, só para o telespectador ficar bem situado, ela vai ser construída ali onde era o CSU do Parque Piauí, é isso? Onde era o CSU do Parque Piauí, né, já houve a cessão do terreno, já foi autorizado pelo governador, já passou pela Assembleia, já foi aprovado, e a gente vai ter essa casa lá, que vai ter uma delegacia dentro do próprio... Quando é que inicia a obra em si? Só está faltando a própria SPM receber toda a documentação do Estado do Piauí para que a gente possa iniciar a própria construção. Já tem várias no Maranhão, já estão terminando, os estados já estão se mobilizando, então já tem algumas casas já em construção. No Brasil nós só temos duas até agora, que é a de Brasília e a de Mato Grosso, mas a gente, é o papel da SPM, né, da Presidência da República, que essas casas, até 2017, elas sejam construídas em todo o Brasil. Esta aqui tem início, pode iniciar inclusive agora no primeiro semestre ainda? Pode sim, tem toda a possibilidade. Para a conclusão em 2017? Para a conclusão em 2017. Ok, então. Aldaci, vamos falar do papel, então, da coordenadoria em relação aos municípios. Você tem buscado, então, essa aproximação? Nós temos uma proposta, né, de projeto que é a realização de vários seminários, alguns seminários nos municípios, e também aqui em Teresina nós vamos realizar um seminário aqui no dia 23, no dia 16, onde a gente vai trazer alguns organismos que já foram criados na nossa gestão. Nós temos uma equipe dentro da coordenadoria que faz a capacitação no município, leva toda a documentação para os vereadores, para a Câmara Municipal, para que seja criado esse organismo. Para a gente quer, nesse primeiro momento, que seja criada ou uma coordenação, já tem estado que criou, o município que criou mesmo uma coordenadoria, que é o caso de Cocal de Telha. Então, assim, criar esses organismos para a gente é importante, porque a gente vai, a partir daí, ter um fórum de discussão na própria gestão, são os gestores municipais, junto com a gestão estadual, que vai realizar esses fóruns para que a gente possa agregar outros municípios também. Por enquanto, nós só temos 6 municípios, mas nós tivemos uma ação junto com a PPM, que foi muito interessante, com a contribuição da vice-governadora, e aí, a partir daí, outros municípios já vieram à nossa procura, cerca de 5 municípios, que também estarão participando desse seminário de formação. É dia 23? Dia 16. Local e horário? Vai ser lá no auditório da ATI. Certo. A partir de 9 horas da manhã até meio-dia. Como é que vai ser a participação? Nós conseguimos contactar com todos os conselhos que existem no Estado e com os gestores também, e com esses organismos que estão sendo criados. Porém, se tem um município que diz, olha, nós queremos também criar, pode entrar em contato com a coordenadoria, que nesse dia seria interessante lá, porque a gente vai apresentar tudo, quais são os passos, e a gente também quer construir essa rede, vamos dizer assim, esse fórum, que possa trabalhar, que possa ter essa interface com o Estado, para que a gente também possa ter a interface com o Federal. Como é que se dá esse contato com a coordenadoria? Nós estamos localizados na Avenida Joaquim Ribeiro, número 835, onde é o antigo prédio do INCRA, no telefone 3223-7214. A coordenadoria também, Aldaci, ela busca se aproximar dos municípios no sentido de conhecer de perto a realidade de cada um? Esse processo de descentralização? Esse plano que a gente vai construir, que a gente pretende contratar uma consultoria, vai ser nesse sentido. Então, essa consultoria, a gente não vai conseguir em 224 municípios. Mas como a gente trabalha por territórios, essa consultoria vai se dar nos territórios. Então, essa consultoria vai trazer esse diagnóstico para a gente da violência. E assim, a gente acredita que com esse material, com esse registro, a gente vai ter exatamente agora, apontar mesmo uma realidade mesmo de violência do próprio Estado. Então, a gente vai contratar uma consultoria que vai preparar esse plano, onde a gente vai dar as linhas, né, e essas linhas são exatamente qual o diagnóstico que se tem de cada território em relação à violência. E quando a gente fala da violência, são as violências, né? A ausência de educação, a ausência de saúde,
as mulheres que estão desempregadas, são essas violências que vão conter também dentro desse plano. Ok, então nós conversamos com a Aldaci Regina, coordenadora estadual de políticas para as mulheres. Aldaci, parabéns. Em seu nome eu gostaria Obrigada. de parabenizar todas as mulheres. Obrigada. E torcer que rapidamente, né, essas conquistas todas estejam no dia a dia, né, da população, o nosso dos papel a gente vai fazer. Estamos fazendo o nosso papel com muito desafio, mas é assim mesmo, é um processo. A gente quer deixar um legado esses 4 anos para que haja continuidade. Mas são mais conquistas do que derrotas, né? Tem que ser. São mais conquistas, a gente também tem que comemorar. Verdade. Ok, muito obrigado, Aldaci, mais uma vez. Estamos à disposição. Olha, por aqui nós estamos finalizando mais uma edição do seu programa Palavra Aberta. Obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau.